Papel e caneta na mão, vou falar da primeira pergunta que você precisa responder dentro do seu discurso de vendas. Quem é esse vendedor? Antes de você apresentar qualquer coisa, você precisa quebrar o gelo. Rapport. Fechar uma conexão. O que é fechar conexão, né? É você criar uma empatia com o seu cliente. Só que isso tem que ser de forma intencional. Você precisa fazer as perguntas certas dentro do seu ramo de negócio, dentro do seu nicho, porque essas respostas elas vão fazer parte de uma conscientização do cliente. Eu vou dar um exemplo com o meu caso aqui, que é seguro de vida. Então, as perguntas que eu faço é sobre o trabalho dele, quem é a principal renda dentro da casa, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, porque algumas profissões, alguns hobbies não permitem que ele contrate um seguro de vida. Então eu já estou tentando entender isso, né? E o que a esposa faz. Então, mais ou menos sabendo o que ela faz, eu consigo também ter uma noção se ela também precisa de um seguro de vida. E mais ou menos pela experiência que nós temos, a gente também sabe quem são as principais rendas. Quando a gente não sabe, a gente pergunta, né? Quantos por cento que você representa dentro de casa, né? A sua renda representa dentro de casa. De repente, a gente pode levar o seguro de vida como uma solução de uma sucessão empresarial, focado no negócio, focado na família, focado no pai, mãe, irmãos, quem que depende financeiramente dessa pessoa, né? Então, são essas perguntas que são quebra-gelo, mas que está fechando conexão. E ali eu já vou contando um pouco sobre a minha vida, a minha experiência, o que eu fui vendo também, baseado no que ele gosta de falar. Então, os clientes, eles têm perfis comportamentais diferentes. Depois nós vamos gravar um conteúdo em relação a isso. Mas a espinha dorsal, o principal é você responder essas dúvidas que eu estou trazendo, tá? E uma delas que sempre vem à tona é quem é esse vendedor. Por que eu vou confiar nele? Então, essa conexão ela tem que ser fechada. Então, se ele gosta de um determinado esporte, você vai temperar esse comentário, se você gosta também, obviamente. Ah, você gosta de futebol? Que dia que normalmente você joga? Ah, eu aqui jogo de quinta-feira, normalmente com essa turma em tal lugar. Você já foi nesse lugar? E aí começa a bater papo sobre isso. Primeiro você faz uma pergunta mais aberta, qual esporte você gosta? Dentro daquele esporte que ele gosta, você começa a tentar entender quais são os principais lugares que ele frequenta, quem são os amigos dele, que ele mais joga. Quem sabe não é uma pessoa que você também conhece. E aí olha só que conexão forte, às vezes ele tem o mesmo amigo que você, né? Então isso já vai deixar o seu cliente mais tranquilo em relação a você. É uma pessoa que vive nos mesmos lugares, frequenta as mesmas coisas, tem experiência para trocar. Só que cuidado, não passe a falar só de você, isso ficaria muito chato para ele. Deixe-o falar sobre ele e vá colocando, né? Vai se inserindo nesse mundo de uma forma mais sucinta, não de uma forma direta. De repente, vocês frequentam exatamente o mesmo clube. As crianças estudam exatamente na mesma escola, olha só, ou já estudaram, né? Aonde que ela se formou, de repente é na mesma faculdade. Então, essas questões, né, que podem gerar uma forte empatia e conexão. Então, a primeira pergunta aí que você tem que responder é quem é você, quem é esse vendedor, porque confiar nele e você consegue fazendo através do rapport, fechou? Outra pergunta que sempre vai vir, lá no subconsciente do seu cliente, quem é essa empresa? Quem fornece essa solução? Então, se você é um representante, se você é um franqueado, se você revende algum produto de algum lugar, né, você tem que estar sempre trazendo por que aquela marca é melhor, é mais forte. Se você é a própria solução, qual que é o seu diferencial em relação à concorrência? Por exemplo, o mercado de construção civil, muita gente reclama de prazo, né? Ah, a pessoa fala que leva 30 dias, leva muito mais. Ah, o orçamento era X, eu gastei 2X. Então, por que você, que tem a solução para essas dores, é melhor do que os outros? Aonde você já fez obra? Quem são seus principais clientes? Então, se você quanto tempo você está no mercado? Qual o nível de reclamação que você tem no Google?
Uma pausa rápida nesse episódio maravilhoso para te dar uma informação importante. Eu, Cleiton Fukumoto, tenho um método de mentoria que se chama MVP, Marketing, Vendas e Produtividade. São 3 pilares importantes para você escalar o seu negócio. Se você quiser saber mais, clica aqui nesse link e tem acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias. Quero ver você na próxima turma. Volta para o episódio que lá tem muita informação bacana. Quais são as principais reclamações que existe lá no Reclame Aqui ou outros sites aí, né? Então, quando tem uma dor de mercado, uma dúvida que todo mundo tem, né? Poxa, já traga ali no discurso por que você pode fazer diferente. E o cliente também ele vai se questionar. Outra pergunta. Será que essa solução realmente é para mim? E se eu não conseguir usar? Então, como é que no discurso de venda você pode colocar isso? Olha, vou dar um exemplo. Tem gente que, uma loja de roupa, a pessoa manda, eu tô aqui com um promocional, tem várias opções por um tempo indeterminado. Eu não tenho tempo aí para ir na loja. Não tem problema, vou te mandar uma sacola para você provar dentro de casa, no conforto. Que dúvida que ela vai ter? Nossa, você vai mandar uma sacola aqui, mas e se eu não comprar nada? E se não me servir? E se não for para mim? Então você vai já no seu discurso de venda, olha, eu vou te mandar uma mala na sua casa, não tem nenhum tipo de obrigação de comprar compromisso. Você vai provar, fica 2, 3 dias aí, o tempo que você precisar, limitado a 5 dias. E aí, se nada te servir, tudo bem, você me devolve, não tem custo nenhum. Então esse é um exemplo que no discurso de venda a pessoa já está trazendo que o cliente, se não servir, ele pode devolver. Um produto digital, né? Você compra aqui minha solução, se não resolver o seu problema, em 1 semana nós devolvemos seu dinheiro. Então esse discurso de venda é para essa objeção. Se não servir para mim? E se eu não gostar? E se eu não conseguir usar? Né? Então dentro do seu discurso, procure falar para o cliente como é que você resolve uma situação dessa? Sem dizer, né? Você não pode trazer negatividade para a sua apresentação. Se você não gostar, você vai me devolver. Não. Ele nem pode considerar o fato de não gostar. Né? Eu vou mandar uma sacola de roupas para sua casa, com certeza você vai gostar de alguma coisa, vai ter algo que vai se encaixar, você pode até provar com acessórios, com outras roupas que você já tem. Mas se por um acaso nada te servir, você pode me devolver tudo sem custo e se for uma questão de tamanho, eu mando outra peça para você. É um exemplo, tá bom? Carro, tem um test drive. Né? Então você vai falar da marca, você vai falar das garantias. Então uma marca que está entrando agora no mercado. Poxa, mas e se eu precisar de uma assistência técnica, onde eu vou levar? Então traga aqui na concessionária, você tem 2 anos grátis de revisão, né, num veículo novo. Então quando o cara está vendendo o carro, ele já fala, comprando este carro, você tem 2 anos de revisão grátis. Então qual que é a dúvida que ele está tirando lá da cabeça? E se esse produto não servir para mim, ele não funcionar muito bem? E se ele pensar na revenda? Nós temos uma revenda aqui, a gente compra de volta o seu carro pelo preço da tabela FIP. Né? Então são coisas ali que você pode colocar no seu discurso que vai ajudar, fechou? Outra questão que o cliente já vai pensando é dinheiro. Não tem jeito, pessoal. No fim, tudo ataca o bolso. Só que muitas vezes não é dinheiro, é valor. Por quê? Eu tenho certeza que independente de quanto o seu cliente ganha, ele com certeza gasta com alguma coisa que ele não precisaria naquele momento. Ele vende para a cabeça dele que ele precisa, mas ele não precisa naquele momento. Às vezes é algo que ele está até fazendo para agradar os outros, nem a ele mesmo. Quero trocar de carro, porque esse carro aqui vai me dar muita manutenção. Nem está dando manutenção, mas ele traz isso como uma justificativa. Porque daqui a pouco eu não vou mais conseguir vender esse carro. Ele nem tá, né? Ele nem precisa vender esse carro. Mas são coisas que você conta para você mesmo para justificar por que você vai comprar aquilo. Né?
Então, com certeza, com alguma coisa ele gasta que ele não precisaria. Ah, eu quero comprar uma TV. É um sonho ter uma TV. Mas para quê você precisa de uma TV? Se você no celular lá, você assiste tudo que você gosta. Enfim. Então, gente, quando ele fala que não tem tempo, que não tem dinheiro, né? Desculpa, que ele não tem dinheiro, isso tá muitas vezes mascarado, tá? Ele não vai falar abertamente. Tem gente que fala, mas a maioria dos casos ele não fala. Ele fala, vou pensar, tenho que falar com a minha esposa, eu vou lá colocar na minha planilha, né? Olha, agora eu não consigo decidir, mas semana que vem você me liga. São coisas assim que ele está tentando, de alguma forma, sair ali da sua frente. Então, a falta do dinheiro pode sim estar ali na cabeça dele, mas conforme eu te falei, é que você ainda não criou valor suficiente. E como é que você cria valor? Você faz ele imaginar que aquela solução está resolvendo algum problema da vida dele. Então ele precisa se colocar na situação de estar utilizando aquilo, de estar sendo protegido por um seguro. Qual a dor de cabeça que eu estou eliminando da vida dele? Então é muito mais barato pagar um seguro do que comprar um carro novo, né? E por aí vai. Então a pessoa quando fala que não tem dinheiro, você no seu discurso de venda, você tem que elevar o valor do seu produto para que ele nem considere visitar um possível concorrente. Então, qual que é a diferença, qual é a vantagem que você tem em relação à concorrência, em relação ao mercado? Por exemplo, falando de seguro aqui, eu vendo seguro de vida que congela a idade e a saúde pelo período de pagamento daquele determinado cliente. E qual que é o problema do mercado dos seguros tradicionais? Que ele vai ficando mais caro à medida que envelhece. Um plano de saúde mudou de faixa etária, você vai pagar mais caro porque o risco está maior para o plano de saúde, para a operadora do plano, né? Então, se tiver um produto que resolva isso, eu estou colocando valor. Não se trata de preço. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, mas por um planejamento que eu sei que eu vou pagar, né, quando eu tiver 30 anos lá na frente.